Pulsão não é o mesmo que instinto. Freud deixa isso muito claro ao longo de sua obra. A construção desse conceito não aparece de uma vez. Ela é elaborada progressivamente ao longo de décadas de investigação, observação, escrita, mais observações, compartilhamentos com terceiros, reescritas. Essa elaboração é científica. Em três ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, Freud rompe com a ideia que a sexualidade começa na puberdade. E isso, para aquela época, era algo inconcebível. Como assim criança tem sexualidade? É, parece que essa ideia hoje em dia ainda choca. Sexualidade infantil é diferente da sexualidade adulta, que pressupõe uma outra ideia. Freud mostra que a sexualidade infantil é parcial, é fragmentada e é ali que aparecem as chamadas pulsões parciais, que se inaugura uma compreensão decisiva. A vida psíquica não nasce inteira. Ela se organiza em torno de zonas do corpo e de experiências de satisfação. O bebê sente fome, recebe o seio. Mas junto com o alimento vem também o calor, o olhar, a voz, o contato. O prazer excede a necessidade e é esse excesso que inaugura o campo pulsional. A primeira experiência deixa um registro, um traço de prazer ou desprazer. O aparelho psíquico, a partir daí, tenta reencontrar essa experiência de satisfação. Mas há um ponto fundamental. O sujeito que viveu a primeira experiência não é o mesmo que tenta repeti-la. A marca permanece, mas o tempo passou. Aqui eu me lembrei de uma frase de um filósofo: ninguém se banha duas vezes na mesma água. O corpo mudou, o psiquismo transformou, a repetição nunca é idêntica. Busca-se um efeito de experiência inaugural, mas o ser que busca já é outro. Em 1915, no texto Pulsões e seus Destinos, Freud organiza conceitualmente aquilo que vinha elaborando. Ele define a pulsão como um conceito limite entre o somático e o psíquico. A pulsão nasce de uma excitação corporal, mas exige um trabalho psíquico. Freud descreve 4 elementos fundamentais: a fonte, que é a zona corporal de onde parte a excitação; a pressão, que é a constante exigência; o objeto, aquilo por meio do qual a pulsão deve se satisfazer; e a finalidade, que é a própria satisfação. O objeto não é fixo, ele pode mudar. O que permanece é o circuito. Existe pulsão oral, que é ligada à boca ao incorporar. Existe a pulsão anal, que é ligada ao controle, à retenção e à expulsão. Existe a pulsão escópica, que é ligada ao olhar, ao ver e ao ser visto. Existe a pulsão invocante, que é ligada à voz, ao falar, ao ser ouvido. Essas pulsões parciais organizam nossos modos de estar no mundo. Alguém pode viver predominantemente pela oralidade, comer, falar, consumir, buscar, preencher. Outro viver predominantemente pelo olhar, querer ser visto, ser reconhecido, ser validado. Outro predominantemente pelo controle, pelo reter, pelo ordenar, dominar, não deixar escapar. Não são escolhas morais. Ah, isso é certo, ah, isso é errado, isso é bom, isso é mal. São destinos pulsionais. Por isso, alguém pode trocar de parceiro e repetir o mesmo sofrimento. Pode mudar de cenário e reencontrar a mesma angústia. A pulsão não busca simplesmente o objeto, ela busca repetir uma forma de satisfação. Mas a teoria avança. Em 1920, em Além do Princípio do Prazer, Freud observa algo inquietante. O sujeito não repete apenas o que deu prazer, ele repete o que dói. Soldados traumatizados revivem cenas de guerra em sonhos. Pacientes repetem experiências dolorosas nas relações. Crianças repetem em brincadeiras situações que foram angustiantes. O sofrimento retorna. Se fôssemos regidos apenas pelo princípio do prazer, evitaríamos o desprazer. Mas algo insiste além. A repetição deixa de ser apenas busca de prazer, passa a ser também expressão de uma força mais radical. O aparelho busca reduzir tensões, evitar desprazer e alcançar satisfação. Se o psiquismo busca prazer, por que é que repetimos o que fere? Freud se debruça sobre essa pergunta e percebe que é algo que ultrapassa o princípio do prazer.
A pulsão, a repetição, revela uma tendência que não se explica apenas pela busca de satisfação agradável. A repetição passa a ser entendida como uma tentativa de dominar, simbolizar, de ligar algo que foi vivido de maneira excessiva. Há uma tendência fundamental à redução absoluta de tensão, uma força que tenderia ao retorno ao estado inorgânico. E é aí que surge o conceito de pulsão de morte. A pulsão de morte não significa desejo consciente ou inconsciente de morrer. Ela representa uma tendência ao desligamento, à descarga total, à dissolução das ligações. Enquanto Eros, pulsão de vida, liga, une, constrói, mantém a vida organizada, Thanatos, a pulsão de morte, desliga, separa, desfaz. Repetição, então, pode ser lida por duas perspectivas, como tentativa de reencontrar uma situação primordial e como uma expressão dessa força mais radical que insiste em retornar ao ponto zero da tensão. Isso explica por que o sujeito pode permanecer em relações que o machucam, por que sabotamos conquistas, por que insistimos no mesmo roteiro de fracasso. Não se trata de escolher racionalmente. Não se trata de uma falta de inteligência, não se trata de uma falta de compreensão. É uma engrenagem pulsional. A repetição, nesse sentido, não é simples erro, ela é uma estrutura. O sujeito repete porque há algo não simbolizado que retorna. Repete porque há algo que insiste em se ligar. Repete porque há uma força que tende tanto à ligação quanto ao desligamento. Eros e Thanatos não atuam separadamente. Eles se entrelaçam. A vida psíquica é o resultado dessa tensão constante entre ligar e desligar, tensionar, relaxar. A repetição pode ser destrutiva quando dominada pelo desligamento, mas também pode ser transformadora quando algo da experiência pode finalmente ser simbolizado. Na clínica, quando reconhecemos o que repetimos, a repetição deixa de ser pura compulsão e pode tornar-se elaboração. A força continua existindo, mas o destino pode mudar. A pulsão pode ter diferentes destinos. Ela pode ser recalcada, que é transformada num sintoma. A pulsão ela pode voltar-se contra o próprio sujeito, como uma culpa excessiva. Ela pode se transformar em algo contrário, que é quando o amor vira ódio. Ou ela pode ser sublimada, que aquela força encontra uma expressão na produção, na arte, no trabalho. Mais tarde, no esboço da psicanálise, Freud sistematiza a teoria já amadurecida. A pulsão é apresentada como uma força constante que atravessa o sujeito ao longo da vida. Não é instinto animal, não se encerra com a satisfação, não desaparece. Ela insiste. A primeira experiência marca o psiquismo, mas cada tentativa de reencontro, atravessamos algo diferente. Busca-se sentir o que um dia foi vivido, mas nunca se volta ao ponto de origem. A repetição não é o retorno idêntico, é retorno ao traço. O que se procura não é o objeto, é o efeito que aquele objeto um dia produziu. Mas esse efeito nunca poderá ser idêntico ao inaugural. É por isso que a pulsão continua. E é nesse ponto que a psicanálise entra. Não para eliminar a repetição, mas para permitir que ela deixe de ser cega. Porque a repetição não é apenas em busca de prazer. Ela também é um modo como o inconsciente insiste em escrever aquilo que não pôde ser dito. Quando nos permitimos reconhecer o circuito que nos atravessa, podemos dar novos destinos a essa força que insiste. Falar de pulsão é falar daquilo que nos move, sem que tenhamos total controle. É falar da força que nos leva a amar, repetir, criar, destruir, recomeçar, insistir. O instinto termina quando a necessidade é satisfeita, mas a pulsão continua, ela é a marca da condição humana.